está falando sobre um assunto que me é obviamente muito caro. Um assunto que, quando eu pensei no tema dessa palestra, e após anos e anos de frustração a respeito da má compreensão a respeito que são as ideias gerais, o que são hoje, qual essa compreensão histórica. É também algo que eu vinha postergando desde a minha dissertação de mestrado, que falava justamente sobre a posição dos liberais no espectro político, ou seja, de certa maneira, mexia com esse tema sobre o que é o neoliberalismo, mas mais especificamente sobre qual o enquadramento do espectro dos liberais. Então eu resolvi trazer, de certa maneira, uma parte dessa dissertação que eu chamava em palestra, trazendo um recorte histórico bastante breve, aliás, como vocês vão perceber, mas realmente para fins de introdução ao tema. E ao fim eu vou lançar alguns pontos mais para debate, vou dar meu pessoal, a partir do que eu tenho vivido e do que eu tenho estudado, mas quero também lançar alguns pontos ao tema de vocês a respeito desses pontos, porque o importante a respeito do liberalismo, um dos pontos que não podem ser evidenciados é o fato de que o liberalismo não é uma doutrina que veio fechada a partir de 400 anos atrás, mas sim uma doutrina que está sendo moldada, uma doutrina sendo construída conforme a sociedade evolui. Eu costumo dizer que o liberalismo não é nem revolucionário e nem reacionário, é evolucionário, justamente porque ele evolui com a própria sociedade, conforme evolui também a nossa própria concepção a respeito do que é a liberdade, que obviamente é um conceito central do e, de certa maneira, a história da raça humana é um conflito permanente entre liberdade e um conceito central do a primeira vez que tivemos notícia do conceito de liberdade na história da raça humana foi escrita por Empor, a primeira vez que tivemos notícia na antiga Suméria, do 1300 a.C., uma expressão conhecida hoje por a magia. Mas, obviamente, a liberdade não nasceu aí. A liberdade nasceu com o ser humano. Quando ele sentiu que queria algo mais do que simplesmente se proteger do frio, se proteger das ameaças da natureza, procriar, comer, tentar sobreviver, etc. Percebeu que podia ser livre. Mas assim como a busca pela liberdade sempre esteve em conflito com com tentativas de poder, não só vindas de cima para baixo, no sentido de se impor um poder a um grupo, mas também algo muito comum que a gente vê até hoje, como esse episódio relatado na Bíblia, especificamente em primeiro livro de Samuel, capítulo 8, dos versículos 10 ao 19. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os entregará dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante nos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50. E para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Ou seja, a narrativa de liberdade é algo que vem com a humanidade já bastante tempo, no Velho Testamento. No direito romano, por exemplo, no Digestas de um piano, por exemplo, a gente vê um prenúncio de uma codificação de leis no espírito liberal. Por exemplo, tais são os preceitos do direito: viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence. Ou seja, aqui está contida, de certa maneira, a base do liberalismo, que é paz, respeito ao que é do outro e, essencialmente, o respeito à propriedade privada. E o
quem veio realmente depois volta, quem veio realmente a sistematizar o pensamento liberal pela primeira vez foi justamente esse cara, John Locke, pensador político inglês, que foi quem finalmente encontrou a conexão entre o respeito ao direito de propriedade privada, que as sociedades das mais ancestrais já tinham tido esse insight de que, olha, se a gente não respeitar a propriedade privada, a gente vai se dar mal. Se a gente não respeitar a propriedade privada, a gente vai ficar estagnado. Se a gente não respeitar a propriedade privada, as pessoas não vão ter incentivos para produzir, para servirem aos seus semelhantes. E o John Locke nos trouxe diversos insights do século XVII, ainda que o termo liberal não tenha surgido por ele, mas a primeira sistematização de uma ideia de liberdade como destino político foi ele que nos trouxe. Ele trouxe, por exemplo, a ideia, e lembre-se que a gente está no século XVII, todas essas ideias foram absolutamente revolucionárias. Inclusive, John Locke foi ao exílio justamente para defender essas ideias. Isso no país mais avançado da época. Né? Então, ideias absolutamente radicais, como o fato de que todos os homens são, por natureza, livres. Depois, essa ideia veio a ser expandida não só para homens brancos proprietários de terra, mas também para mulheres, também para pessoas das mais variadas etnias. Mas aqui temos, pelo menos, um começo de uma justificativa para por que os governos devem ser limitados. Porque os homens são livres e têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. E a propriedade seria, basicamente, segundo a descrição do John Locke, a forma como cada um de nós mistura o nosso trabalho com as coisas da terra, por exemplo. Se eu encontrei uma terra que não era de ninguém, naquela época realmente na Inglaterra acontecia muito disso, de encontrar pedaços de terra que nunca haviam sido trabalhados por ninguém, nunca haviam sido habitados. Então, essa pessoa que ia lá e misturava o trabalho dela com a terra, reivindicava o direito de propriedade sobre isso. E as pessoas dotadas desses direitos, segundo John Locke, elas transfeririam parte desses direitos ao governo, sob a condição estrita de que o governo viesse a proteger esses direitos. E, não menos importante, governos que porventura não protegessem esses direitos e nem promovessem o bem público, não só poderiam, como deveriam ser depostos. Foi basicamente o que aconteceu com o rei na época do John Locke, com a Revolução Gloriosa em 1689. E ele diz no seu segundo tratado sobre o governo civil: pois liberdade é estar livre do constrangimento e violência de outro, que não pode existir onde não há lei. Mas liberdade não é, como nos ensinaram, uma liberdade para cada homem fazer o que deseja. Pois quem poderia ser livre quando o capricho de cada homem pode dominar sobre ele? Mas uma liberdade para dispor e ordenar, como ele deseja, sua pessoa, ações, posses e sua propriedade completa, junto com a permissão daquelas leis sobre as quais ele está. Entendo que são conceitos absolutamente revolucionários, em um período onde vigia na quase totalidade do mundo monarquias absolutistas, monarquias teocráticas, enfim, sistemas legais que não tinham nenhum respeito pelo indivíduo, nenhum respeito pela propriedade privada, onde tudo ficava basicamente ao arbítrio do líder local, seja o rei, seja o imperador, enfim. Mas o nome liberal realmente surgiu somente no século seguinte, aliás, 2 séculos depois, mais ou menos 150 anos depois, especificamente na Espanha de 1820, quando nas cortes espanholas a grande dicotomia na época não foi esquerda versus direita, mas sim entre 2 grupos parlamentares, um deles, os liberais, formados pela classe média, pelos pequenos comerciantes, por aqueles que defendiam maiores restrições ao poder do rei e defendiam maior poder para a representação parlamentar, e os servíveis. Essa expressão é excelente para descrever o que eles eram. Servis. Ou seja, aqueles que estavam dispostos a servir ao rei, estavam dispostos a aceitar a concentração de poder nas mãos do rei, e a partir daí, portanto, surgiu a designação liberais para aqueles que defendiam a diminuição do poder do Estado, defendiam maior autonomia da sociedade, mas infelizmente a designação de servis não colou para outros grupos na época. Imagina que bacana hoje se a gente pudesse, por exemplo, certos partidos fossem partidos servir,
Seria bem mais sincero, né? Sem precisar citar nomes de partidos aí e tal. Mas então, a ideia do liberalismo se consolidou em cima desses pilares. Obviamente, liberdade, propriedade privada, igualdade perante a lei, ou seja, ninguém deveria estar acima da lei, mas todos igualmente abaixo da lei, a lei é igual para todos, Estado de Direito ou Império da Lei, dependendo de onde se leia. Isso é até curioso porque nos países de tradição continental, você tem de direito aqui, a gente formado em direito ou que estuda direito, enfim, nos países de tradição continental a gente geralmente vem da denominação Estado de Direito, que vem mais da influência alemã do Rechtsstaat, e nos países de língua inglesa, geralmente eles tratam esse conceito mais por Império da Lei. Mas basicamente quer dizer a mesma coisa, que vem do inglês rule of law. Basicamente quer dizer a mesma coisa, quer dizer que se tem, na verdade, um Estado sobre o qual não existe, não impera o arbítrio, não é o império do homem ou dos homens que governam, mas sim o império da lei, que deve ser estabelecida de forma previsível, deve ser estabelecida anteriormente. Opa, bota adiante com mais 5 minutos. Vou mudar 4 horas, a gente tem bastante tempo. Então, enfim, essa concepção de que o Estado deveria prestar contas à sociedade, não poderia simplesmente, um determinado dia, um monarca acordar e dizer assim: hoje eu quero que a lei seja X. Foi justamente uma construção e uma conquista dos pensadores liberais e dos ativistas liberais na época. E, claro, a noção de que o governo deve ser necessariamente e permanentemente limitado. Porque a própria dinâmica do poder é que o governo cresça assim. Porque, enfim, por situações que a gente vê hoje no dia a dia, né? É muito mais fácil de criar uma empresa estatal, é muito mais fácil de criar uma autarquia, um ministério, uma secretaria, do que abolir. Uma vez que já se está instalado esse poder estatal, a gente passa a ter mais e mais interesse para ter que restaurar a liberdade e a integridade do governo limitado anteriormente. Né? Então, segundo a concepção liberal, tenho certeza que isso vai trazer alguns debates depois na parte de perguntas, essas seriam as funções clássicas destinadas ao governo. A provisão de segurança contra ameaças internas à vida, liberdade e propriedade dos cidadãos. Provisão de defesa contra ameaças externas, no caso. A administração da justiça, ou seja, a garantia de que aqueles que infringissem direitos e liberdades alheias serão punidos exemplarmente e de forma adequada e proporcional. Inclusive, enfim, o direito penal é justamente fruto das formulações de autores liberais, como Cesare Beccaria, por exemplo, que é um direito essencialmente de inspiração liberal, pelo fato de limitar o poder punitivo do Estado. Antes da existência do direito penal, basicamente o Estado tinha formas arbitrárias de punir as pessoas, e basicamente a punição era mais ou menos branda de acordo com o nível de relação que se tinha com o poder. Então, com o direito penal, isso passou a ser ou igualmente severo ou igualmente brando para todos. Diplomacia também, que seria as relações do Estado com os outros Estados, e a provisão de bens públicos básicos, como, por exemplo, infraestrutura, até, em certas situações, aceitável provisão de assistência social, educação e saúde básicas, que é algo que certamente a gente pode discutir depois, como, da forma, até quando e por aí vai. Mas essas foram classicamente as atribuições de um Estado liberal. Mas o importante aqui, para a gente já começar o fechamento, passar para a parte realmente das perguntas, que tenho certeza que o pessoal vai ter boas perguntas a respeito, é entender que o liberalismo é essencialmente uma filosofia política. Ou seja, o liberalismo não é uma religião. O liberalismo não é uma cartilha de como as pessoas devem viver suas próprias vidas. Como disse o Mises, Ludwig von Mises, um dos maiores pensadores liberais do século XX, eu me arrisco a dizer de todos os tempos, o liberalismo não é religião, nem uma visão de mundo, nem um partido de interesses especiais. Não é religião porque não existe fé nem devoção. Porque não há nada místico nele, porque não professa dogmas.
Não é visão de mundo porque não tenta explicar o cosmos e porque não diz coisa alguma e não procura dizer coisa alguma sobre o significado e o propósito da existência humana. Não é partido de interesses especiais, isso a gente ouve com frequência, né? Que o liberalismo é uma grande conspiração dos ultra ricos para explorarem o resto da humanidade. Não, bobagem. Não é partido de interesses especial, porque não fornece, isso certamente um typo meu e não Luiz, porque não fornece nem busca fornecer qualquer vantagem especial em quer que seja indivíduo ou grupo. É uma ideologia, uma doutrina da relação mútua entre os membros da sociedade e, ao mesmo tempo, a aplicação dessa doutrina à conduta dos homens numa sociedade real. Vou passar essa definição do Mário Garagiosa aqui. Interessante, mas é grande. Outro aspecto fundamental sobre o liberalismo, retomando o que eu tinha falado no início, é isso que o Hayek diz. Os princípios básicos do liberalismo não contêm nenhum elemento que o faça um credo estacionário, nenhuma regra fixa e imutável. Ou seja, o liberalismo evolui com a sociedade, conforme evolui nossa própria compreensão sobre o que é verdade. O princípio fundamental segundo o qual devemos utilizar ao máximo as forças espontâneas da sociedade e recorrer o menos possível à coerção pode ter uma infinita variedade de aplicações. Eu geralmente costumo dizer que, na dúvida, a gente deve sempre buscar optar pela liberdade. Que a coerção e a intervenção estatal deve ser sempre a exceção, quando não houver possibilidade de se permitir trocas livres, permitir interações sociais desprovidas de coerção. Há, em particular, enorme diferença entre criar deliberadamente um sistema no qual a concorrência produz os maiores benefícios possíveis e aceitar passivamente as instituições tais quais elas são. Ou seja, liberalismo não é nem revolucionário nem reacionário. É evolucionário. Mas, ao mesmo tempo, os autores liberais defendem que a gente compreenda isso. Isso é algo que o Hayek fala bastante na sua obra. A diferença entre uma ordem desenhada e uma ordem espontânea. Uma ordem espontânea não quer dizer que seja cada um correndo para o seu lado, todo mundo à louca, mas sim uma ordem que seja fruto da ação humana, mas também baseada, é claro, na experiência, baseada, é claro, na construção e concepção de instituições desenvolvidas ao longo do tempo. Vamos entrar então em alguns tópicos mais quentes e, ao mesmo tempo, para a gente poder fazer algumas diferenciações, já que o propósito é o que é e o que não é. Acho que é importante a gente desmistificar algumas relações do liberalismo com outros conceitos, como, por exemplo, monarquia. Seria o liberalismo contraditório com a monarquia? De forma totalmente compatível com uma monarquia constitucional, com uma monarquia parlamentarista, uma monarquia que limite o poder do monarca e das instituições políticas. Obviamente, é contraditório com a monarquia absoluta. Absolutista. E é justamente contra as monarquias absolutistas que o liberalismo se desenvolveu. Justamente na tensão com a vontade dos monarcas de exercerem poder absoluto que o liberalismo emergiu e se consolidou durante o iluminismo. Então não é contraditório com as monarquias. A gente tem hoje, dentre os países mais liberais do mundo, monarquias. 100% delas, claro, parlamentaristas. Monarquias onde existe o rei como chefe de Estado e o parlamento, formado por membros eleitos pela sociedade, e tendo geralmente um primeiro-ministro como chefe de governo. Liberalismo e república, bom, como disse, também, assim como monarquia não é garantia de que seja uma ordem antiliberal ou garantia de que seja uma ordem liberal, república também não necessariamente está ligado ao liberalismo ou não. A gente tem várias repúblicas que são repúblicas, pelo menos em tese, mas que acabam sendo ditaduras, consequentemente antiliberais. Aliás, faltou eu trazer um ponto aí que tem sido muito discutido no grupo de Facebook, etc., que acho que vale gastar uns minutinhos aqui, que é a relação entre liberalismo e democracia. A gente tem visto... Você tá, cara, agora os lugares aqui, então... liberalismo e democracia. A gente ouve em alguns, especialmente no submundo do Facebook, parece que se criou uma como
como todo conjunto de ideias, a gente acaba, conforme se expandem as ideias, a gente acaba expandindo tanto que chega em algumas margens um pouco extremistas que se acaba até veiculando algumas ideias um pouco absurdas. Como, por exemplo, a ideia de que a democracia seria contraditória com o liberalismo. Eu discordo profundamente dessa tese trazida por autores como Hans Hermann, que notoriamente escreveu um livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, porque já parte de um pressuposto equivocado, o fato de que democracia seria um Deus, mesmo que seja uma alegoria, mas o liberalismo nunca deificou a democracia, sempre estabeleceu que a democracia deveria ser exercida com limites. O limite deveria ser, obviamente, a vida, a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Ou seja, nenhum parlamento, por mais soberano que seja, deveria ou deverá ter a autonomia de legislar sobre isso, sobre direitos individuais, sobre o exercício do direito à propriedade do cidadão, e por aí vai. Mas o fato é que, historicamente, a democracia se mostrou como o meio mais efetivo para se defender as liberdades individuais, e até o presente momento, assim como até o presente momento não se desenvolveu, não se criou, não se concebeu nenhum outro sistema econômico como o capitalismo capaz de oferecer riqueza, desenvolvimento e prosperidade para a humanidade, não se desenvolveu e não se concebeu nenhum sistema político, nenhum regime político comparável à democracia, especificamente a conjunção entre democracia e liberalismo, que seriam as democracias liberais do mundo afora, sistemas tão capazes de permitir o crescimento individual, permitir a prosperidade, permitir o exercício mais amplo da liberdade, que é isso que importa no final do dia. Por mais que, obviamente, todas as democracias tenham seus percalços, suas dificuldades, suas limitações, a democracia brasileira é pródiga em exemplos de problemas, né, a gente sabe, mas o fato é que a nossa luta deve ser por limitar o alcance da política, limitar o alcance do governo sobre as nossas liberdades, e não em limitar a nossa autonomia em limitar o poder governamental. Porque, ao fim e ao cabo, a gente hoje vive em uma democracia. Então, acho que não demanda grande reflexão compreender que o caminho mais óbvio para limitar o tamanho do poder é a gente, utilizando a democracia, para garantir que os nossos direitos, que são garantidos pela nossa Constituição, gostemos ou não da Constituição, ela garante uma série de direitos e liberdades individuais. Eu, pessoalmente, discordo, acho que boa parte dos artigos que lá estão não deveriam estar contidos, em especial ali artigo 6º, 7º, enfim, boa parte do que vem depois, mas o fato é que temos um processo democrático para influenciar as decisões e, se não tivéssemos, muito dificilmente poderíamos contar com a boa vontade de um ditador benevolente. Essa tem sido a história da humanidade. O fato de que não podemos contar com a benevolência de ditadores. Liberalismo versus direita e esquerda. Essa é uma questão também que traz bastante debate. Seria o liberalismo à direita ou à esquerda? Eu costumo dizer que nenhum dos dois, porque eu acredito que essa dicotomia direita-esquerda ela está não só muito cansada e muito desgastada e antiquada, como ela é uma dicotomia empobrecedora do debate e que mais desinforma atualmente do que informa. Por quê? Porque dentro dessas caixinhas pré-definidas sobre o que seria esquerda e direita, se coloca alguns pontos com os quais que estariam de acordo com o liberalismo e outros nem tanto. Alguns de um lado e outros de outro. Inclusive, na própria história do liberalismo, a gente encontra uma transição entre direita e esquerda. Quando surgiu, por exemplo, o conceito de direita e esquerda, de forma mais clara, designando orientações político-ideológicas, que foi no período pós-revolucionário na França, o liberalismo, os liberais, sentavam-se à esquerda da Assembleia Nacional Francesa. Frederic Bastiat, por exemplo, que é um autor que eu imagino que muitos aqui conheçam, quando foi eleito para a Assembleia Nacional Francesa, sentava-se à esquerda, ou seja, em contraposição aos defensores da monarquia, aos defensores da restauração, aos defensores dos privilégios da nobreza. E essa era a época a grande batalha liberal, pela igualdade perante a lei, pelo Estado de Direito, pelo respeito à propriedade privada, em contraposição àqueles que queriam a manutenção de alguns privilégios, feudais, ligados à nobreza, sentavam-se à direita.
Ao longo do século XIX, com a ascensão do movimento sindical, do movimento socialista, os liberais começaram a se sentir um pouco deslocados na própria esquerda. Começaram a ver, não, esses caras querem basicamente destruir tudo aquilo que a gente prega como bom, como correto, para o desenvolvimento da sociedade. Então começaram aos poucos a serem deslocados para a direita. E por ali, sempre com um certo desconforto, por estar ao lado, muitas vezes, de defensores de privilégios setoriais, de uma visão reacionária da sociedade, permaneceram em situações variadas. Mas o fato é que hoje, especificamente no Brasil, está cada vez mais claro, estão cada vez mais claras as divergências entre liberais e aquele paradigma clássico da direita, né? Uma direita bolsonarista, que não tem absolutamente nada a ver, seja no aspecto político, seja de liberdades políticas, de respeito às instituições do parlamento, seja no aspecto de liberdades civis, ou seja, a possibilidade de o indivíduo fazer o que quiser com a sua própria vida, de seguir a orientação sexual que quiser, de fazer o que quiser com o próprio corpo, enfim. E também, ao mesmo tempo, em relação às liberdades econômicas. Porque no Brasil, a gente nunca teve, historicamente, uma direita representativa da defesa das liberdades econômicas, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente tem uma dicotomia mais clara, historicamente, entre esquerda, ligada ao Partido Democrata, geralmente, e direita, ligada ao Partido Republicano. Claro que agora, com a ascensão do trumpismo, notoriamente anti-livre mercado, quer dizer, não anti-livre mercado, mas anti-livre comércio e anti-imigração, que também é um pressuposto básico de quem acredita na liberdade individual e na limitação do poder do Estado. Porque, afinal, não faz sentido eu defender que o Estado tenha direito de dizer com pessoas de qual nacionalidade eu devo poder estabelecer relações comerciais, sociais, enfim. Tá? Então, enfim, lá nos Estados Unidos se tinha historicamente essa separação mais clara, mas agora também, com essa confusão da seção das questões pós-modernas, está se gerando também uma confusão muito grande. Em síntese, eu não acho que esse espectro unidimensional seja melhor. Eu até não trouxe a figura aqui que eu já com o slide e acabei cortando, mas eu acredito que faça muito mais sentido a gente estabelecer uma divisão entre autoritarismo e liberdade, seja esse autoritarismo de esquerda ou de direita, e por isso o chamado diagrama de Nolan, que é um losango, faz mais sentido. Um losango onde um eixo seja de liberdades civis, políticas, e outro eixo seja de liberdades econômicas. E o liberalismo está em cima, o autoritarismo pleno, conforme colocado no século XX, por regimes como nazista, fascista, stalinista, getulista, aqui no Brasil. Tivemos esse prazer de ter um ditador como esse. Aliás, está até se discutindo agora no Congresso a retirada dos quadros dos presidentes da ditadura militar já. Acho curioso que não se tenha mencionado o pior ditador da história do Brasil, que foi Getúlio Vargas, que ainda é endeusado e tem seu legado celebrado. Né? É uma pena. Enfim, e aqui no Rio Grande do Sul especialmente isso, né? Esse torna especialmente vergonhoso isso. Enfim, andando, liberalismo e socialismo. Bom, o liberalismo foi historicamente o grande antagonista do socialismo. Os primeiros, enfim, o próprio Ludwig von Mises, que eu citei antes, ele foi uma das pessoas que notoriamente refutou o socialismo por meio da sua obra O Cálculo Econômico numa Comunidade Socialista, onde ele descreve como é impossível, isso em 1922, ou seja, a Revolução Russa havia acontecido 5 anos antes, e ele já descrevia o fato de que o socialismo era impossível de dar certo. Não que aquele pessoal se preocupasse de dar certo, né? O conceito de dar certo é muito subjetivo, mas para Mises não daria em boa coisa a experiência socialista na União Soviética e depois nos outros países, pelo fato de que países onde havia a planificação da economia, ou seja, a estatização dos meios de produção, onde o Estado definisse que tipo de bem vai para qual lado, enfim, o que se faz, onde se produz o quê, em que cada pessoa trabalha, esse tipo de coisa estaria fadado ao fracasso, porque não contaria com um sistema de preços, não contaria com cálculo econômico, que é basicamente o que orienta a sociedade para onde as coisas vêm. Vocês já pararam para pensar que, por algum motivo, não costuma faltar comida em Santa Cruz do Sul? Mesmo que não exista, tipo,
uma administração geral da comida, né? Por algum motivo os supermercados acabam realmente, as padarias geralmente tem um pastel ali, o bar tem cerveja, tem alguém que manda, não, o bar tal vai oferecer tantas garrafas de 600 ml, tantas latinhas e tal. Não tem ninguém que faz isso. O que faz isso? Como é que as coisas surgem aqui? Basicamente por causa do sistema de preços. O sistema de preços funciona assim de maneira. Quando o empreendedor percebe que existe um produto sendo negociado, sendo comprado, vendido a determinado preço, e ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, ele vai lá e oferece. Tipo aquele fenômeno clássico, né? Começa a chover, está andando na rua e começa a chover, o que costuma aparecer? Vendedor de guarda-chuva. Eles brotam do chão. Será que é porque o secretário do município pega e liga assim, olha só, vi a previsão de tempo aqui e parece que vai chover. Então eu quero que o Guinho, o Zezinho, o Luizinho vão para a praça tal, vender guarda-chuva, e aqui toma aqui a licença de vocês para vender esse guarda-chuva. Não, né, gente? Isso aí são pessoas vislumbrando uma oportunidade de lucro, vislumbrando uma oportunidade de ganhar dinheiro, que vão lá, movidos justamente por esse sinal do mercado de que, olha, historicamente, as pessoas que venderam guarda-chuvas em dias de chuva ganharam dinheiro. Então isso tende a se repetir, de alguma maneira. E na União Soviética não existia isso. Na União Soviética não existia flutuação de preço, não existia cálculo econômico sobre escassez de bens e serviços. Então, basicamente, uma autoridade central definia que Vladivostok precisa de 50 toneladas de madeira. E daí, Moscou precisa de 500 escovas de dente. Basicamente arbitrário. Basicamente estimativas que se tentava fazer delas científicas, mas obviamente não se tem como. Por quê? Porque as pessoas estão sempre mudando de ideia, porque as pessoas têm gostos diferentes, porque as pessoas buscam coisas diferentes na vida, né? Então as pessoas estavam sempre insatisfeitas, exceto aquelas que se utilizavam do quê? Do mercado negro. Que é óbvio, né? Que onde há um controle excessivo sobre a produção de bens e serviços, vai haver mercado negro. E vai haver... Daí, enfim, é uma ilusão imaginar que a União Soviética ou que qualquer país socialista tenha acabado com o mercado ou acabado com o capitalismo. O que fez foi criar um capitalismo de submundo. Um mercado negro que era muito ineficiente, mas que pelo menos oferecia bens básicos para as pessoas quando o Estado falhava. Né? Isso aí que está acontecendo na Venezuela agora, de não ter papel higiênico, não ter sabonete, isso aí é fichinha perto do que acontecia na União Soviética. Isso aí o que acontecia anos e anos a fio. Tem até uma piada, uma daquelas piadas que o Reagan costumava contar sobre a União Soviética, que diz que uma vez um repórter ocidental foi lá em Moscou entrevistar o Yuri Gagarin, que os mais jovens não sabem, o primeiro cosmonauta, o primeiro que andou no espaço sobre a Terra. E o repórter chegou na casa do Yuri Gagarin e encontrou o filho dele lá. E falou assim, pô, vim entrevistar teu pai, onde é que ele tá? Falou, meu pai tá na órbita da Terra, ele chega daqui a meia hora. Pode ser mais, espera aqui. Mas você tá sozinho em casa? Pois é, que minha mãe foi comprar pão, e ela demora 3 dias. Enfim, é um paradoxo de um país onde a autoridade central... É uma piada isso. É um paradoxo onde a autoridade central estabelecia as prioridades, independente do que acreditavam as pessoas, e estava certo. Obviamente a União Soviética não tinha uma democracia, nem uma democracia política, nem uma democracia de mercado, onde as pessoas pudessem dar seus votos em favor de determinados produtos, e consequentemente enfim, acabou colapsando e fazendo com que milhões de pessoas perecessem diante da incapacidade de abastecer os bens mais básicos possíveis. Liberalismo e social-democracia. Social-democracia é tratada por alguns como uma variante do socialismo, um socialismo democrático. Esse vídeo eu estava até no Twitter, eu tecei uma crítica ao socialismo. Daí o Roberto Freire, presidente do PPS, veio responder no tweet
e falou assim, não, isso é errado, porque... eu comentei que nunca na história da humanidade tinha havido uma experiência de socialismo onde houvesse também democracia. E ele disse que não, isso estava errado, porque as experiências de social-democracia na Europa mostraram que estava errado. Mas, na verdade, os estados de bem-estar social na Europa, a social-democracia europeia, tem muito pouco de socialismo. Lá existe um grande respeito à propriedade privada, existem empresas internacionalmente situadas, o que existe, claro, é um estado de bem-estar social bastante alto. Ou seja, lá, onde via de regra, excetuados França, Inglaterra e Alemanha, que tem estado de bem-estar social amplo, são países grandes, os países com estado de bem-estar social realmente amplo e abrangente são países muito pequenos. Isso eles têm em comum. O segundo fato que eles têm em comum é que são países que, diferentemente do Brasil, se permitiram, aliás, enriquecer antes de criar uma base de bem-estar social, enfim, uma visão redistributivista da sociedade. No Brasil parece que, quando o pessoal, lá naqueles loucos tempos da Constituição de 88, da Constituinte, em que tudo parecia possível, era somente uma questão de escrever na Constituição, que tudo parecia possível, que como um passe de mágica a gente teria educação pública gratuita de qualidade para todos, saúde, um salário mínimo que atendesse a lazer, moradia, universidade, etc. Diferentemente do Brasil, esses países pelo menos tiveram o trabalho de antes passar por um processo de acumulação, um processo de desenvolvimento calcado na liberdade econômica, calcado na austeridade fiscal, calcado no respeito à propriedade privada. As sociedades que ao longo do tempo perceberam que nenhum país do mundo se desenvolveu tirando riqueza da sociedade e atirando na burocracia e criando um Estado hiperinflado, cheio de privilégios, com castas especiais com privilégios inatingíveis, como se criou o Brasil. No Brasil parece que se olhou para as social-democracias europeias e pensou assim, como é que a gente faz para chegar lá? E eles olharam o que são esses países hoje, em vez de se prestar a olhar o que eram os países no passado. Países que cresceram, como eu disse, baseado em políticas de livre mercado. Ainda hoje, esses países, as social-democracias europeias, são países que estão entre os primeiros colocados nos rankings de liberdade econômica. Como é o caso da Finlândia, que está entre os 20, da Suécia, que está um pouquinho depois, Dinamarca, que está um pouquinho depois, Noruega, etc. Suíça, própria Alemanha e o Reino Unido, que apesar de terem estados de bem-estar social amplos. Ou seja, é importante entender que esses países se desenvolveram não por causa do estado de bem-estar social, eles não se mantêm ricos por causa do estado de bem-estar social, mas sim a despeito, apesar disso. Então a gente pode discutir quão amplo deve ser um estado de bem-estar social e o que é desejável o Estado botar a mão na sociedade. Mas o fato é que a social-democracia, não a brasileira, que enfim, nem considero isso que a gente tem aqui na social-democracia, mas a social-democracia europeia só foi possível justamente pela ascensão das ideias liberais e por se ter colocado em prática ideias liberais ao longo do desenvolvimento desses países. Liberalismo versus conservadorismo. Muita gente acha que liberalismo e conservadorismo são antíteses, são contrários entre si. Eu discordo. Mas é importante a gente definir, mapear, entender sobre qual versão de conservadorismo a gente está. A gente está falando sobre aquele conservadorismo moralista que quer pregar sua própria moral para toda a sociedade, que quer impor sua moral e suas escolhas pessoais para toda a sociedade? Não, obviamente não. Esse é claramente contraditório com o liberalismo. Como eu disse antes, o liberalismo prega respeito à individualidade de cada um, respeito à propriedade privada de cada um, respeito à autonomia de saber e de ter a humildade também de compreender que a gente mal sabe o que é da nossa própria vida. E, consequentemente, não faz o menor sentido a gente se arrogar a autonomia e a liberdade de dizer, de determinar por meio da proteção estatal o que é melhor para o outro. Então, essa é a visão que busca ocupar o Estado para dizer que não, ser homossexual é ruim, é errado, é antinatural e, portanto, deve ser proibido.
beber bebida alcoólica é feio, é impuro, é contra, enfim, determinado livro da minha religião, então deve ser proibido, deve ser restrito. Isso não tem muito a ver com liberalismo, obviamente. Mas uma visão que entenda que o conservadorismo é aquilo que os seus maiores teorizadores entenderam, ou seja, uma percepção sobre os fatos, um temperamento, uma visão de mundo, efetivamente, e não uma filosofia política, como é o liberalismo, ou seja, e não algo que determine parâmetros para o que o Estado deve ou não fazer. Aí eu não vejo qualquer diferença, qualquer divergência dessa, entre liberalismo e conservadorismo. Alguém que entenda que para a sua própria vida e para a vida das pessoas com as quais ela se importa, o ideal seria ter uma vida movida pela temperança, pela prudência, por uma visão conservadora de mundo, e vai utilizar seus recursos privados para fazer isso, vai montar grupos de estudos, vai fazer reuniões, vai buscar convencer pessoas de que esse realmente é o caminho, para sabe-se lá onde, para a iluminação, para o paraíso, etc., religioso ou não há problema nenhum. Desde que não envolva a coerção estatal, desde que não envolva impor sua visão de mundo sobre outros, não há qualquer divergência. Liberalismo versus libertarianismo. Vocês percebem que eu coloquei entre aspas isso, né? Libertarianismo. E é interessante como os debates avançam, né? Como os debates evoluem. A palavra libertarianismo praticamente não era encontrada na literatura sobre o pensamento político até cerca de 5, 4 anos atrás. Curiosamente. E eu explico por que isso. Basicamente, o termo libertarianismo vem do inglês libertarianism, que é um termo que de certa maneira se separou do termo liberalismo, ou nos Estados Unidos o liberalismo, porque lá os esquerdistas na era pós-Roosevelt passaram a se intitular de liberais, de liberals. Consequentemente, os liberals de verdade passaram a achar, poxa, o que esses caras estão falando, que são liberals, que defendem a liberdade? Mas, infelizmente, eles acabaram perdendo a batalha pelo nome. Em boa parte porque eles acabaram entregando de forma muito passiva, na minha opinião. Mas o fato é que, até meados do século XX, inclusive o livro do Mises é o liberalismo segundo a tradição clássica. Por exemplo, ou seja, ele entendeu que ele precisava resgatar o liberalismo, explicar o liberalismo a quem realmente era liberal e distribuir os outros, mas ao mesmo tempo ele quis mostrar que, olha, essa é a tradição liberal, não é a tradição de inspiração social-democrata ou em alguns momentos até socialistas, como se tem hoje nos Estados Unidos. Socialistas de verdade se intitulando como liberals, como é o caso do Bernie Sanders, esse candidato a candidato à presidência dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, essa separação entre liberals e libertarians criou certas situações curiosas. O Milton Friedman, por exemplo, pensador liberal, econômico, político, até o fim da vida dele, morreu em 2006, ele se intitulou como um classical liberal, ou seja, um liberal clássico, justamente para se diferenciar desses chamados liberals, liberais americanos, que na verdade liberais tinham pouco ou quase nada. Uma outra corrente ligada a pensadores mais da escola austríaca de economia, que se desenvolveu ali a partir da década de 70, com a fundação do Libertarian Party, do Partido Libertário, passaram a se chamar de Libertarians. E no Brasil essa divisão nunca chegou, na verdade, até recentemente. No Brasil, durante toda a década de 70, 80, se tinha como liberal realmente o que é liberal. Defensor da liberdade individual, privada, do governo militar. Inclusive, durante a década de 80, se fundou alguns institutos liberais, Brasil afora, que eram centrais de difusão das ideias liberais. Somente recentemente, em boa parte pelo acesso maior à internet, acesso maior a textos em língua inglesa, se passou a criar um fenômeno um tanto quanto curioso. Que algumas pessoas começaram a adotar a expressão libertário, libertarianismo,
para denominar um liberalismo mais radical, um liberalismo que defendesse até o fim do Estado. Como se o liberalismo tivesse algum dia defendido uma visão estática de onde deve ou não deve o Estado. Ou seja, alguns grupos começaram a se designar assim de forma a se diferenciar dos seus pares que tinham uma visão mais prudente da evolução do Estado e especificamente da nossa capacidade de limitar o poder do Estado. Isso começou a surgir em alguns sites na internet, grupos de Facebook, etc., até que se criou uma espécie de contraste, como se partissem de uma tradição diferente. Na verdade, é basicamente a mesma tradição liberal, fundada por John Locke, desenvolvida ao longo do iluminismo e evoluída ao longo do século XX. Então, certamente muita gente vai discordar disso, enfim, muita gente já discordou, internet afora, e esses debates acabam ficando muito na internet, infelizmente o pessoal que defende isso tem receio em ir para a academia, que eu acho uma pena, porque eu acho que esse tipo de debate é importante para a própria evolução e avanço das nossas ideias, mas, na minha concepção, não existe essa contradição, basicamente porque libertarianismo é basicamente uma má tradução, ou seja, uma tradução literal. E é importante a gente entender que quando a gente faz uma tradução de um termo, a gente precisa se apegar ao contexto desse termo. Porque se a gente for traduzir tudo literalmente, do inglês para o português, a gente vai perder o significado e o conceito material de muita coisa. Né? Então, enfim, para mim, liberalismo e libertarianismo não são contrastantes, não são divergentes, são basicamente a mesma tradição filosófica e a mesma filosofia política, só com nomes diferentes. Questões polêmicas a respeito do liberalismo. Eu botei ali, reparem que eu botei ali uns 3 pontinhos no final, até para enfim, para a gente poder discutir eventualmente outros pontos que não estejam abordados. Aí eu quis botar só 5, que acho que são mais ou menos representativos de termos. Eu imagino que hoje não seja muito polêmico falar sobre as questões econômicas, né? Então eu acabei não botando, mas estou à disposição aí para responder eventuais questões a respeito. Casamento gay, a possibilidade de pessoas terem uma união homoafetiva, pessoas do mesmo sexo firmarem uma união civil. Acho que deveria existir um consenso em relação à possibilidade disso no pensamento liberal, basicamente porque isso provém da ideia de igualdade perante a lei. Mas um homem e uma mulher não são iguais a um homem e um homem. Basicamente, são pessoas buscando concretizar uma finalidade civil, a constituição de uma família, a constituição de uma união conjugal. Não vejo realmente sentido porque se privar essas pessoas dessa possibilidade. Aliás, acho muito curioso que eu vejo pessoas se opondo ao casamento gay com o argumento de que são a favor da família. Eu vejo, mas eu penso, poxa, eu sou a favor da família. Eu tenho uma família maravilhosa, devo boa parte do que eu sou, do que eu tenho à minha família, e quero construir uma família futuro. Eu gosto tanto da família que eu sou favorável, inclusive, a possibilidade de pessoas do mesmo sexo formarem uma família e buscarem ser felizes da maneira que melhor lhes aprouver. O David Cameron, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que também é favorável ao casamento gay, foi questionado uma vez, mas como assim, você é conservador e é favorável ao casamento gay? Ele falou, eu sou favorável ao casamento gay justamente porque eu sou conservador. Porque eu entendo como a sociedade evolui. E eu entendo que não faz o menor sentido se privar algumas pessoas da possibilidade de criar uma família. Enfim, isso. E até porque que algumas pessoas parecem que têm a ilusão de que proibindo homossexuais se casar vai deixar de existir homossexuais. Não, as pessoas vão seguir tendo suas uniões, só que vão ser uniões não cobertas pelo Estado de Direito. E aí vem o problema. Aí a gente vai estar tirando de milhões de pessoas, Brasil afora, mundo afora, a possibilidade de terem suas relações com um mínimo de segurança jurídica. Infelizmente, o Estado ainda tem uma série de intervenções no nosso domínio privado. Enquanto isso existir, a gente precisa defender que se resguarde a liberdade, inclusive a liberdade de optar sobre qual forma jurídica eu quero viver, dentro da ideia de casamento civil, enfim. Obviamente, não há qualquer discussão a respeito de se obrigar igrejas a
firmarem casamentos de pessoas com as quais não concordam, né? Por exemplo, obrigar uma igreja que tem o seu dogma do fato de que casamento é um homem e uma mulher, obrigar uma igreja a realizar um casamento entre dois homens ou entre duas mulheres. Isso não faz o menor sentido. Uma das grandes conquistas do liberalismo foi justamente o Estado laico, que significa que tanto a religião não vai determinar os rumos do Estado, quanto também o Estado não vai determinar os rumos da religião e vai respeitar o que cada religião decide e a forma como seus seguidores se relacionam com a religião. Então, enfim, casamento aqui a gente está falando estritamente do casamento civil. Questão das drogas, que acho que provavelmente é a segunda questão mais polêmica obviamente é aborto. Questão das drogas. Liberais são a favor das drogas. Não, de forma alguma. Porém, liberais entendem que não só a gente deve aprender com a experiência que a história nos traz, que a história nos mostra, mas também que restringir a liberdade de agir, buscar a sua realização pessoal da forma que melhor lhe convém, desde que seja consensual e pacífica, ou seja, que não atinja direitos e liberdades dos terceiros, não porque algumas pessoas acham que é ruim que se deve proibir isso, né? Se fosse por popularidade, enfim, a gente deveria estar tendo que proibir cigarro, proibir cerveja, proibir whisky, proibir vodka, etc. Da mesma forma, não existe uma justificativa moral para permitir que o Estado intervenha na individualidade de cada um e impeça de usar a droga que for. Isso vale para todas as drogas, em tese. Na prática, entretanto, claro, a situação é diferente. Claro que vocês vão encontrar diferentes percepções e defesas. Eu, pessoalmente, hoje, em relação ao Brasil, defendo a descriminalização da maconha, que eu acho que é uma droga de baixo potencial de estupefaciente, uma droga socialmente aceita. É uma droga que claramente não está funcionando nem de perto hoje. É a droga mais usada no mundo. Acaba sendo uma droga, uma porta de entrada para drogas mais pesadas, justamente porque existe esse tratamento equitativo, de certa maneira. As drogas ilícitas colocam uma droga como a maconha no mesmo pote de uma droga como crack, uma droga como o crocodilo. Que são drogas que destroem a vida das pessoas na primeira, no segundo uso. Então eu acho que uma política mais de acordo com uma visão cética em relação à atuação do Estado e uma política mais de acordo com a própria realidade da sociedade seria uma política que segmentasse e proporcionasse que a gente tivesse uma abordagem mais experimental em relação às substâncias variadas que se vai descobrindo. Porque não só uma pena a gente ter que ter um sistema carcerário lotado de pessoas que estão lá por crimes essencialmente sem vítimas, né, de comerciar, produzir, consumir drogas, mas também a gente ter esse tabu tão grande em relação a drogas específicas que acaba impedindo que se desenvolvam estudos, pesquisas variadas sobre, inclusive, eventuais benefícios para finalidades específicas. Né? O caso da maconha medicinal é exemplar nesse sentido. O Brasil se está arrumando vagarosamente para isso, mas já poderia ter milhões de pessoas beneficiadas por isso. A gente tem até casos absolutamente horrorosos, aviltantes, de pessoas que sofriam de doenças como glaucoma, algumas outras doenças nervosas que criam algumas instabilidades nas pessoas e que são aliviadas, seja pelo consumo de canabinoides ou mesmo por fumar maconha, que acabaram indo para a prisão por causa disso. Teve um caso de um médico carioca que começou a plantar no seu apartamento para o seu filho, justamente para não ter que comprar, para não ter que fomentar o tráfico de drogas, e acabou indo preso. E seu filho ficou aos cuidados do Estado. Situações absurdas como essa se repetem na nossa realidade. Então, acho que hoje é bastante contraditório alguém se dizer defensor das ideias liberais e não entender o mal imenso que a guerra às drogas traz à população e à autoridade descomunal que traz ao Estado, oportunidades de corrupção policial, oportunidades de o crime organizado
ganhar mais e mais recursos. Basicamente, o que a gente tem é o crime organizado tendo um monopólio do comércio, plantio, produção e varejo de droga, porque lhes dá lucros abissais, que acabam colocando em xeque a própria integridade das nossas instituições. Casos mais extremos a gente tem, por exemplo, na América Central, onde praticamente se criaram narco-estados. Basicamente ninguém se elege presidente sem estar ligado ao tráfico de drogas, ninguém se elege deputado sem estar ligado ao tráfico de drogas. Felizmente no Brasil a gente ainda não chegou nesse ponto, mas em alguns lugares não se está tão longe disso. E não precisa nem ir para o Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, diz-se que eles têm vereadores eleitos com dinheiro do tráfico de drogas. E aí fica a pergunta, né? A gente quer que esse dinheiro esteja às escuras, comprando arma, comprando políticos, comprando policial, ou a gente quer que esse dinheiro esteja às claras, gerando empregos formais, eventualmente até, enfim, servindo como receita tributária para possibilitar que a gente, inclusive, invista no tratamento de pessoas que, porventura, se excedam no consumo dessas substâncias. Né? Como eu disse, o liberalismo não tem respostas absolutamente prontas, mas, sob a perspectiva liberal, não faz sentido se aceitar a situação atual como se, as coisas são assim mesmo, ou pior, se defender um recrudescimento, um aumento da repressão sobre atividades pacíficas, essencialmente, que acabam sendo levadas à violência por causa da criminalização. Não por acaso não existe guerra entre a Ambev e a cervejaria Petrópolis. Esses dias eu falei assim, não por acaso não existe guerra entre a Brahma e alguma das 1000 cervejas de que a Ambev é dona. Ele fala, não, sim, passa na mesma empresa. Deixa eu lembrar de alguma cerveja que não seja da Ambev, né? Veio da Gloriosa Itaipava, que é da cervejaria Petrópolis. Curiosamente também dizem que é propriedade de laranjas coordenados por figuras políticas relevantes do Rio de Janeiro, ligadas ao crime organizado. Enfim, mas então no mercado formal se tem maneiras de se resolver as disputas, né? Se tem maneiras de se garantir o direito de propriedade. Enquanto que no mercado informal não. No mercado informal se fica submetido à barbárie. Novamente, não entendam errado. Nem eu, nenhum defensor do liberalismo vai estar aqui advogando o uso de drogas. Mas o que se entende é que hoje está mais do que claro que a proibição está gerando mais malefícios do que uma eventual legalização gradual, para que a sociedade possa entender os malefícios das drogas e possa entender, e também para que as pessoas possam exercer sua liberdade e aprender a lidar com ela e, claro, arcar com o resultado das suas escolhas também. Né? Aborto, na minha opinião, é a questão mais divisiva no pensamento liberal, basicamente porque ela mexe com uma questão transcendental a respeito a quando começa a vida. Como liberal, eu me sinto impelido, obviamente, a defender a vida das pessoas, mas e quando começa a vida? Começa só na concepção? Começa na concepção, começa no nascimento, começa com 3 meses, começa quando se desenvolve o sistema nervoso. Como eu disse lá atrás, o liberalismo é uma visão cética em relação ao poder do Estado, mas também em relação à capacidade e ao direito de terceiros exercerem sua força e agredirem a esses direitos, né? A vida, a liberdade e a propriedade. No caso de um feto, acho que na dúvida se deve buscar resguardar. Mas eu certamente, como eu disse antes, eu coloquei que essa é a questão mais divisível, porque basicamente a gente não tem ainda uma resposta conclusiva a respeito dessa grande questão transcendental. Uma questão sobre a qual eu não costumo falar muito, mas enfim, como eu estou trazendo aqui o liberalismo nu e cru para vocês, resolvi expor de certa maneira, essa limitação a respeito da nossa abordagem. Também reiterando o fato de que o liberalismo não tem necessariamente resposta para tudo, ou se propõe a apresentar uma cartilha fechada para a sociedade, uma cartilha atemporal. Política externa. Obviamente, se a gente defende que nenhuma pessoa deve ter o direito de agredir a outra,
não, a gente não pode depender também que uma coletividade de pessoas possa agredir a outra, que essa outra mora em outro país e seja subordinada a outra coletividade. Então, o liberalismo, em termos de política externa, é essencialmente não intervencionista, que é bem diferente de isolacionista. Uma frase geralmente creditada ao Thomas Jefferson, o cara que escreveu boa parte da Declaração de Independência Americana, e o terceiro presidente americano também, que diz que, enfim, ele descreve algo que eu acho que se adequa a uma visão liberal de política externa, que é alianças permanentes com ninguém, mas paz, comércio e amizade sincera com todos. Ou seja, não subordinar o Estado a qualquer organismo superior ou a soberania de outro Estado, mas manter relações pacíficas e comerciais com o máximo possível de países. Inclusive, essa é uma das bases do livro, de um dos livros fundadores, não só da ciência econômica, como também do liberalismo econômico, que é A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que coloca, para quem não leu, já vou dar um spoiler, é isso, o que é realmente a causa. Aliás, o título do livro, a gente conhece mais por A Riqueza das Nações, mas o título dele completo é Uma Investigação sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações. Ou seja, dá meio o tom ensaístico desse livro. E ele coloca aqui, o que diferencia, ao fim e ao cabo, a partir das observações e estudos dele, ele concluiu isso, os países prósperos, os países pobres e que ainda estavam no grau de barbárie, é o grau de divisão de trabalho a que esses países tinham acesso. E o grau de divisão de trabalho ao qual a gente tem acesso é limitado pelo tamanho do nosso mercado. Digamos que Santa Cruz do Sul fosse um país, daqui a pouquinho até o Albuquerque declara independência de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz é um país. Isso ia deixar, e fechasse as fronteiras. Ia falar que não, a regra do meu governo vai ser compre de Santa Cruzense, contrate Santa Cruzense, e qual é que é o outro do Trump lá? Trump falou durante a campanha, né? Meu governo vai ter 3 regras. Contrate americanos, compre de americanos e o outro, enfim, não lembro o que era, mas enfim. Um país isolacionista que fosse só a população de Santa Cruz. Empregue, compre, contrate tem empregue, né? Você hire, buy American, hire American, enfim, mas digressão desnecessária. Mas digamos que Santa Cruz virasse um país e só pudessem comprar bens e serviços de pessoas que morassem em Santa Cruz. O que ia acontecer com vocês? Vocês iam enriquecer? Ao contrário. Vocês iam ser muito mais pobres. Basicamente porque as oportunidades de divisão de trabalho e especialização estão muito reduzidas. Hoje, a gente, apesar de o Brasil ser um dos países mais protecionistas do mundo, a gente tem um mínimo de conforto aqui pelo fato de ser um país imenso. Ou seja, a gente pode comprar castanha do Pará, computador de São Paulo, a pessoa compra de fora e importa para São Paulo. Ou pela Zona Franca de Manaus, pode ficar em hotel no Nordeste, pode, enfim, divisão de trabalho, né? Pode comprar fumo de Santa Cruz, pode, enfim, fazer coisas variadas. Mas quanto mais a gente restringe o tamanho do mercado, mais pessoas que não necessariamente teriam vantagem na produção desses bens, seja vantagem de aptidão técnica, seja vantagem climática, seja vontade de fazer, trabalhar com aquilo, então piores seriam nossas vidas. Então, o liberalismo defende, obviamente, o livre comércio entre as nações, o livre comércio entre as pessoas, basicamente por aquilo que eu tinha comentado antes a respeito da imigração, que é outra questão também relativamente polêmica. Né? De forma alguma a gente pode aceitar que o governo defina que não. Tu pode fazer como tu pode comprar e vender do Joãozinho que está antes dessa linha, mas tu não pode comprar do Juancito, que está depois dessa linha. Porque ele mora depois dessa linha e essa linha é outro país. Assim, o que eu tenho a ver com o fato de ele ser de outro país? E o que ele tem a ver com o fato de eu ser de outro país? Eu quero comprar o que ele quer me vender e ele quer me vender o que eu quero comprar.
E é assim que as coisas deveriam funcionar. Mas, infelizmente, se aceita passivamente que governos determinem que não, precisamos proteger o produto brasileiro. Mesmo que a gente tenha muito mais afinidades com um vizinho argentino, com um vizinho uruguaio, e que atenda muito mais às nossas necessidades. Não, precisamos proteger o produto gaúcho. Nós criando agora também barreiras entre os próprios estados, por meio da guerra fiscal e outras formas de proteção. Não, precisamos privilegiar o produto de Santa Cruz do Sul. Olha, quem quiser comprar um produto local, deve ser livre para fazer isso. Mas quem quiser também comprar um produto produzido em outro país, em outro estado, nenhum governo tem a legitimidade, o direito de estabelecer esse tipo de limitação. Tá? Fim do Estado. Questão polêmica, né? Estado, a gente deve buscar abolir o Estado. Bom, eu me situo nisso aqui que o Hayek falou. O princípio fundamental segundo o qual devemos utilizar ao máximo as forças espontâneas da sociedade e recorrer o menos possível à coerção. Com muita frequência me questionam, Fábio, tu é anarcocapitalista, tu é anarco, enfim, tu é voluntarista, tu é liberal, libertário. Em primeiro lugar, vocês devem perceber que eu não gosto de dar muito trela para esses rótulos. Né? Eu acho que eles são muito mais empobrecedores do que realmente contribuem para o debate. E segundo, acho que uma possibilidade de, infelizmente, aliás, a possibilidade de a gente viver sem a presença do Estado é tão remota, especialmente no Brasil, diante da quantidade de atrocidades que o Estado brasileiro faz contra nós, contra a nossa liberdade, contra a nossa propriedade, que eu acho que é um debate meio frutífero, apesar de eu já ter participado de debates mais teóricos, mas tenho certeza que alguém aqui já assistiu o meu debate com o Paulo Campos, por exemplo. Foi um debate basicamente. Muita gente perguntou, como é que te presta isso? Poxa, eu tava lá em São Paulo. Ia comer uma carne. Como é? Ia comer uma carne. Nem uma carne. Eu tomei uma cerveja. Era uma dos meus últimos dias em São Paulo. Eu estava morando em São Paulo até maio, junho do ano passado. E era um dos meus últimos dias em São Paulo, e estavam, enfim, pra lá, pra cá. Eu falei, vamos marcar um debate então. Daí foi um monte de amigos lá, tinha tipo umas 150 pessoas no bar. Foi bem curioso. E aí foi um debate entre a visão gradualista, como eu gosto de chamar, ou seja, a visão que não estabelece uma meta assim, tipo assim, não, temos que acabar com o Estado agora, mas estabelece justamente esses passos que o Hayek fala, né? De a gente privilegiando a liberdade, desprivilegiando a coerção estatal e permitindo cada vez mais espaço para a inovação, mais espaço para o avanço tecnológico, para o avanço da própria sociedade na sua interação voluntária, a gente ir diminuindo o Estado, espremendo o Estado ali no canto, diminuindo as atribuições, que, enfim, hoje no Brasil a gente está muito longe daquilo que eu falei, das funções clássicas do Estado, né? Enfim, não precisa nem olhar para o governo federal, que até tempo atrás tinha 39 ministérios e quase 8 centenas de empresas sob a guarita do governo federal. Olha aqui para o governo estadual, né? Tem mais de 20 secretarias, tem empresa mineradora, tem empresa de estrada, tem empresa de armazenamento de silos, tem banco, enfim, tem várias coisas que não deveriam ter, que deveriam ser mantidas e negociadas livremente na iniciativa privada, e o governo deveria se focar basicamente naquilo. Então, enquanto a gente está tendo uma redução gradual, vem os caras e falam assim, não, o Estado tem que acabar amanhã. Como se isso fosse acontecer assim, de uma hora para outra. Obviamente não vai acontecer. E eu pessoalmente acho que se a gente ficar realmente gritando chavões e agindo como loucos, defendendo que não, imposto é roubo e nenhuma forma de Estado é aceitável, acho que a gente vai evoluir muito pouco e a gente vai conseguir convencer poucas pessoas. A gente vai conseguir avançar muito pouco, a gente não vai conseguir eleger ninguém, a gente não vai conseguir ter mudanças que a história nos ensina. Todas as mudanças, todas as reformas liberalizantes foram reformas graduais. Inclusive, nem é desejável, na minha opinião, que o Estado colapse de uma hora para outra. Eu não sei se vocês assistem seriados e tal.
Tem um seriado que eu gosto muito, eu não sei chegar no conceito de zumbis e de mortos-vivos, mas eu comecei a assistir e passei a gostar muito de The Walking Dead. Né? Que é um seriado muito bem construído, apesar de ser uma ideia muito tosca de pessoas que perdem o controle do seu cérebro e viram zumbis, querem comer carne humana. Não faz muito sentido isso. Mas o que eu acho interessante no seriado é o conceito de sociedade pós-apocalíptica. Lá a gente tem exatamente um exemplo de situação onde o Estado colapsou. Basicamente, o presidente virou um zumbi, o exército virou um zumbi, todas as instituições derreteram de uma hora para outra. E curiosamente, o que se tem lá, já larguei um spoiler aí para quem não chegou ainda na sexta, sétima temporada, é que se formam organizações humanas similares ao Estado. Inclusive com tributos, com serviços básicos de segurança, com trocas intermediadas por agentes, ao menos proto-estatais, representantes dessas comunidades. Ou seja, que são sociedades muito mais autoritárias e muito menos respeitadoras dos direitos individuais do que é a nossa horrível democracia. Enfim, ou seja, se simplesmente colapsasse o Estado hoje, que não fosse de uma maneira orgânica, que não fosse de uma forma gradual, que a gente fosse vencendo etapa por etapa a participação do Estado nas nossas vidas, eu acho que não é muito difícil imaginar que tivéssemos um cenário mais ou menos parecido, dada a forma como a sociedade se organiza hoje. Acho que a gente precisa, assim, inserir uma cultura de liberdade na sociedade. E não há nenhuma outra, não há nenhum outro caminho para se fazer isso, a não ser isso que vocês estão fazendo. Promovendo debates, promovendo ideias, melhorando o nível de debate público a respeito do que o Estado, o Russo, ou seja, a prefeitura, deveriam ou não fazer. E mudando aos poucos essa cultura que foi construída por anos e anos, e obviamente a gente não vai mudar de uma hora para outra no Brasil, que o Estado é tudo e nós somos meros súditos de políticos em Brasília, ou na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, no Palácio Piratini, e que a gente deve fazer nossa parte de pagar nossos impostos porque a conta lá não para de crescer. Não, isso é absurdo. Infelizmente, eu fico muito feliz de ver que essa mentalidade está mudando e cada vez mais pessoas estão percebendo isso. Eu estou nesse meio de palestras, de eventos liberais já há um tempinho, e é incrível se perceber a mudança na forma como as pessoas veem, a mudança na forma como a opinião pública passou a ver o liberalismo, a mudança na forma como a esquerda passou a ver o liberalismo, porque antes eles nos ignoravam, riam da gente. O que esses liberais vão dizer? Quando eu criei o primeiro grupo de estudos liberais na faculdade, isso foi na faculdade de Direito da UFSC, criei com alguns amigos da faculdade de Economia, isso em 2006, 11 anos atrás. 2006 foi o ano que o Lula se reelegeu com o pé nas costas contra o Alckmin em meio ao escândalo de mensalão. Ou seja, pensa em hegemonia de esquerda, hegemonia petista. Lá se tinha um belo retrato disso. E de lá para cá houve uma mudança abissal, que é fruto, óbvio, da incompetência dessa esquerda estatizante, em oferecer uma alternativa, em oferecer uma mudança, um avanço, mas também é fruto do desenvolvimento tecnológico que aproximou muita gente. Eu conheço o jornal desde 2014, 2015, conheci pela internet, pelo Facebook. E assim foi com muita gente, tenho certeza que aqui também. Antigamente, deixa eu explicar para vocês, que a gente chamava pessoas para grupos liberais, a gente colava cartaz nos murais e chamava assim, tipo, vai ter uma reunião, apareça aqui, a gente vê interesse, daí aparecia tipo 2, 3. Assim. Hoje vocês podem fazer um grupo no Facebook, mandar mensagem para os amigos e falar, tipo, na minha época, tinha um hábito bem arcaico, você tinha que ligar para as pessoas para convidar, ou mandar um e-mail. A pessoa nem usa e-mail mais hoje. Então a evolução da tecnologia catalisou mudanças que a gente nem imaginava. Mas também, acho que essa recente e relativa prosperidade que o Brasil teve, somado a esse avanço tecnológico e somado também nessa frustração com os governos de esquerda, mexeu com alguma coisa ali que eu espero que seja duradouro, permanente,
e não simplesmente um sonho de uma noite de verão, como foi o início do movimento liberal ali nos anos 80, no início dos anos 90, quando, só para vocês terem uma ideia, no início do governo Fernando Henrique, existiam 13 institutos liberais, instituições, que faziam parte da rede de institutos liberais em várias capitais brasileiras que difundiam o pensamento liberal, traduziam obras clássicas, faziam colóquios, faziam eventos, faziam campanhas, etc. Existiam 13. Ao final do governo Fernando Henrique, existiam somente 2. Basicamente por quê? Porque diante das poucas e insuficientes reformas liberalizantes do governo Fernando Henrique, se passou a acreditar, a sociedade civil passou a acreditar que a guerra estava ganha, que a batalha de ideias estava vencida. Não estava? Não tive a perceber. Tivemos que passar por 14 anos de governo Lula e Dilma, e agora Temer, para entender que a batalha de ideias nunca está permanentemente ganha. Os interesses corporativos vão estar sempre em violação. Os interesses corporativos têm sempre a vontade, enfim, a gana de expandir seu alcance, porque eles têm os recursos para a manutenção dos seus privilégios. Então a batalha de ideias nunca está ganha e precisa ser permanentemente lutar. O Ronald Reagan tem uma frase bacana que eu gosto, que ele diz que a gente não passa para os nossos filhos o amor pela liberdade, pela correção do mundo. Está no DNA, no nosso DNA, que a gente passa para eles. A liberdade precisa ser ensinada permanentemente para que as pessoas adquiram apreço por ela e saibam que ela vale a pena ser lutada no dia a dia. Caso contrário, a gente vai acordar um dia e perceber que, bom, fizemos um mau trabalho de passar para as novas gerações. Então, enfim, acho que aqui parabenizo novamente aí vocês do grupo por ter essa iniciativa de trazerem o debate a respeito desse tema. É muito bom para mim estar aqui podendo bater esse papo com vocês e agora fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Eu queria começar com uma pergunta sobre a tua visão sobre a União Europeia ser vista como um Estado centralizante, e eu vejo muito liberal que defende a União Europeia porque ela tem livre comércio, zona de Schengen, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso.